O brasileiro está comprando cada vez menos e economizando ao máximo. Pois é, são tempos difíceis e para o dinheiro não voar, tem gente que tem que fazer muita conta e pensar bem antes de consumir. Agora de manhã foi divulgada, por exemplo, a pesquisa mensal do comércio. Resultado? 8º mês seguido de queda. Gabriela Ferreira fala com a gente ao vivo. Os consumidores estão pesquisando, pechinchando e nada melhor do que fazer compras em feiras, né, Gabriela? Bom dia. Oi, Raquel, bom dia, Luciano. Tem que pechinchar mesmo e a feira é o melhor lugar para isso, né? A gente circulou por essa feira aqui no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu estava conversando com o Cláudio Marinho aqui, que é feirante. Por que a feira é a melhor opção, hein? Só porque tem um preço bom, mercadoria boa. Mais em conta também, né, amor? Dá pra pechinchar, né, Cláudio? Beleza, né? Tem que dar, né, amor? Tá certo, obrigada. Olha, a feira, você sabe que muita gente vem aqui, pechincha aquele preço, mas, ó, os dados do varejo realmente não estão nada bons. Como vocês disseram aí, foi o 8º mês de queda. Vou dar alguns dados para vocês, ó. No mês de setembro, em comparação com agosto, a queda foi de 0,5%. Entre janeiro e setembro, o setor já amarga uma queda de 3,3% nas vendas e em 12 meses de 2,1%. A maioria dos segmentos teve baixa nas vendas de agosto para setembro e o recuo, claro, foi puxado principalmente pelo setor de veículos, a venda de veículos que vai de mal a pior. O setor de veículos, motos e peças caiu 4%. Artigos de uso pessoal também teve um tombo grande de 3,7% e o setor de informática também teve uma baixa de 1,7%. O setor de supermercados, alimentos e bebidas, que pesa mais aí no desempenho das vendas do varejo, ficou quase estável com uma ligeira alta de 0,1%. Se a gente for comparar setembro desse ano com setembro do ano passado, as vendas caíram nas 8 atividades do varejo, principalmente em móveis e eletrodomésticos. O comércio também registrou uma queda bem alta na comparação anual de 6,2%, a maior desde o início da série no ano 2000. Para entender um pouquinho mais sobre esses números, a gente vai conversar com o economista Marco Aurélio Cabral, que está aqui ao meu lado. Marco Aurélio, como é que foi esse desempenho das vendas de setembro? Não surpreendeu muito esse resultado? Não surpreendeu na medida em que ele continua seguindo uma trajetória negativa, né, Gabriela? Então a gente continua mantendo uma preocupação muito grande em relação ao futuro no que se refere ao consumo, né? O investimento industrial, o investimento das empresas em novas capacidades instaladas, esses já estão fora de combate há algum tempo. E agora o que nós estamos assistindo é uma continuidade crescente na redução do consumo. Então, naturalmente, que a atividade econômica ela tende a cair fortemente. Agora, o setor de alimentos ficou estável, 0,1%, uma pequena alta. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas elas têm que se alimentar, estão mantendo isso. É isso, Gabriela. Hoje as famílias, elas diante da incerteza com relação ao futuro, elas estão mantendo aquele consumo que é mais essencial. Então a alimentação hoje, ela é a medida da sobrevivência. Agora, o setor de veículos, por exemplo, continuou com aquela queda drástica. Todos os setores que dependem de crédito estão percebendo uma queda mais substancial. E entre eles, o setor automotivo e o setor de linha branca, né, de eletrodomésticos. Esses são os mais fortemente atingidos. O que significa dizer que as medidas para a retomada do consumo passam necessariamente por uma revisão das taxas de juros relacionadas ao financiamento desses itens de consumo, né? O Luciano tem uma pergunta. Pode falar, Luciano, estou ouvindo. Deixa eu fazer a pergunta, Gabriela. Luciano As damas foi primeiro. cavalheiro aqui. Eu vou fazer a pergunta então primeiro. A gente sabe aí que alimentos, né, são essenciais, não tem como muitas pessoas cortarem. Mas queria que você perguntasse para o professor quais são as dicas que ele dá, então, para as pessoas conseguirem economizar um pouco, guardar um pouco, tentar cortar em quê para passar por essa fase mais difícil? A Raquel pergunta como as pessoas podem guardar, claro, elas têm que se alimentar, mas como fazer para economizar, tentar guardar um pouco nesse tempo difícil? Olha, eu acho que tem a velha e boa procura. Hoje a internet nos permite uma busca de preços muito mais criteriosa. A gente tem que lembrar, assim, que os alimentos estão também mantendo as suas receitas nominais preservadas, porque as pessoas estão consumindo, mas também porque eles conseguem repassar preço. Então, assim, eles conseguem estar fazendo reajuste na medida da inflação. Então, até certo ponto, a pesquisa de preços com relação aos alimentos também pode render boas economias. Não são só os itens mais luxuosos.
Vocês têm mais perguntas? Sim, Gabriela, eu estava falando primeiro aqui dos veículos, né? O setor que mais sentiu aí. Só primeiro dando um recado aqui para o nosso assinante que nós vamos falar sobre isso, sobre o setor de veículos. Será que está na hora de trocar de carro ou não? Porque as concessionárias e as revendas e os fabricantes, né? Estão fazendo de tudo, né? Para liberar ofertas, o estoque. Né, diminuindo juros, parcelando mais. Né? A gente vai saber sobre isso daqui a pouquinho. E, Gabriela, eu queria perguntar para o nosso entrevistado o seguinte. Primeiro, ele falou que para aumentar o consumo precisa rever aí a taxa de juros, né? Mas será que baixar a taxa de juros agora seria o ideal? Não ia estimular o consumo e aumentar a inflação, por exemplo? Será que diminuir a taxa de juros, o Luciano pergunta, seria a decisão ideal para esse momento? Olha, nesse momento há um relativo consenso entre economistas da indústria, que observam a indústria e cuidam da indústria, e aqueles responsáveis por cuidar dos mercados financeiros. Todo mundo hoje concorda que as taxas de juros estão prejudicando a economia, não apenas com relação ao consumo das famílias, ao investimento das empresas privadas, mas também com relação ao ajuste fiscal. Porque a gente está tendo que fazer um esforço gigantesco, nós não estamos conseguindo, para poder pagar, entre outros, as receitas de juros. Então, hoje a gente tem que rever. O Banco Central, o ministro da Fazenda, certamente estão estudando o problema para tomar uma decisão mais fundamentada. Mas essa hoje, vamos dizer assim, uma opinião meio consensual. Tá certo. Marco Aurélio Cabral, obrigada. É com vocês, gente. A gente volta agora a falar sobre os números do comércio que saíram agora de manhã. As vendas caíram pelo 8º mês seguido. E a gente já comentava aqui que o setor de veículos foi o que apresentou a maior queda. Então, Maicon Paiva, em Palmas, muito bom dia para você. Está numa concessionária aí, né? Qual foi o tamanho, hein, dessa queda? Oi, Luciano, Raquel, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha só, aqui no Tocantins, a queda na venda de veículos foi de aproximadamente 28% comparado ao mesmo período do ano passado. E os comerciantes têm tentado reverter toda essa situação. Eu vou conversar agora com o Sérgio Marques, que é gerente de uma concessionária aqui em Palmas. Sérgio, o que vocês têm feito, então, para tentar reverter essa situação toda? Bom dia. Bom dia, Maicon. A gente está entrando mais agressivo esse mês. A gente sabe que os meses de novembro e dezembro são os meses de melhores vendas no setor de automóveis. Então, entramos bem agressivos com muitas promoções. Dentre elas, nós temos vários carros sendo vendidos com preço de nota fiscal de fábrica. Outros nós estamos vendendo mais barato do que nós vendemos no ano de 2014. Então, taxas de juros zero ou taxa 0,99. Então, resolvemos ser bem agressivos agora nesse último bimestre para tentar recuperar esses números perdidos, conforme você relatou. Com relação aí a agora chegando o período de Natal, né? Um período que muita gente aí está esperando o 13º, também cria-se uma expectativa nisso aí, né? Sim, essa expectativa dessa entrada de dinheiro do 13º é muito positiva. Os bancos já sinalizaram também um melhor crédito. Eles estavam mais seletivos à aprovação de crédito nos meses anteriores e agora as mesas de crédito começaram a ficar mais maleáveis, vamos dizer assim, e as aprovações estão surgindo com melhor efeito. Que situações a gente pode dizer que hoje as pessoas estão observando na hora de adquirir o veículo, na hora de comprar o carro, que talvez esteja dificultando aí adquirir o carro próprio? Sim, seria só o valor da entrada. Alguns estão esperando realmente a entrada do 13º ou algum outro dinheiro proveniente de alguma venda, de uma outra entrada de dinheiro do cliente. Mas em relação a crédito, está muito favorável o crédito hoje a eles. Certo. Com relação hoje ao carro próprio, né, a gente diz que temos os populares, né, que são realmente os que saem mais. As pessoas continuam ainda procurando pelo carro popular ou ainda tem aquela questão de procurar um carro com maior potência? Como é que está isso aí? Maicon, muito bem observado. Hoje a procura maior está para os veículos mais populares, veículos mais econômicos, vamos dizer assim. Muita gente está de olho realmente no consumo de combustível ou na manutenção desse veículo no futuro. Então, realmente, os veículos de menor potência e mais econômicos estão tendo a maior procura. Ok, muito obrigado pela sua participação, informações também. Então tá aí, Raquel e Luciano, todo mundo tá ligado aí com esse período aí difícil, né? Até mesmo para economizar o combustível. Volto com vocês, bom dia. Falando em economizar o combustível, a pessoa tem que lembrar disso também, né, Maicon? Tem combustível, tem IPVA, que às vezes compra o carro e não lembra que tem esses gastos a mais, né? E que você também vinha falando, né, Raquel, que talvez esse seja um momento aí próprio, né, para negociar, né? Já que tem estoque grande aí das montadoras, então, para quem está de olho aí no carro novo, fique esperto para negociar e fazer um bom negócio.